Olá pessoal, eu sou o Theo Pimenta e neste vídeo falaremos sobre o retorno do futebol. Nesse mais de 100 dias de retorno do futebol, a gente observou algumas coisas, desde jogos ao lado de hospitais de campanha, a contaminação em massa de delegações, né? E aí a gente, ao longo dessa análise, a gente discute algumas questões, né? O porquê do retorno do futebol e o porquê do retorno sem as devidas preocupações. E aí a gente traz alguns elementos, né, de clubes que de alguma forma eles trabalham de forma intensa, né? Trabalharam de forma intensa para o retorno do futebol, que nesse caso é o Flamengo, juntamente com o Vasco ali, trabalharam forte para o retorno do futebol por conta dos seus interesses, né? Sabendo que boa parte das suas arrecadações vem de televisão, vem de torcida, e aí num primeiro momento buscou-se a liberação do futebol, o futebol retornou e retorna num contexto onde o Brasil era o epicentro, né, dos casos do vírus e se tornou isso desde maio e os caras de forma até mesmo irresponsável voltaram com o futebol, né, se baseando em casos como o da Alemanha, né? A Alemanha estava num período onde a curva estava descendente, né? A curva estava caindo. E aí a gente vê, né, o retorno em meio a todo esse contexto, né, de busca por isolamento social, né, de uma tentativa, né, de se colocar a população em isolamento social, que durou por pouco tempo, porque as autoridades elas afrouxaram essas medidas, e o futebol retorna, né, o futebol retorna em meio a esse contexto, né, o Brasil como epicentro de casos, hoje a gente já é um dos grandes epicentros do caso também, né, de casos de Covid, e aí você vê, né, no último final de semana, o Flamengo pedindo anulamento de jogo, né, pediu um adiamento do jogo por conta de 19 jogadores terem sido infectados, né, testaram positivo. E desses 19, de uma delegação de 41 pessoas. E por mais que os clubes adotem medidas rígidas, né, de controle, medidas rígidas de prevenção, a gente vê que o vírus é muito poderoso, né, e o vírus ele chegou, né, no futebol. E o futebol não está imune à questão do vírus, né? O futebol ele também faz parte dessa sociedade que não valoriza a vida, né? E o futebol ele está valorizando os seus negócios, né? O futebol não voltou, né? Mas os negócios relacionados ao futebol voltaram, e isso é muito triste, né? Isso é muito triste e faz com que a gente fique de forma indignada pensando nessas questões, né? De retorno do futebol, muito por conta dos desejos, né? Das questões econômicas, né? Dos interesses econômicos. Isso de fato triste e dá uma indignação na gente. É complicado, né, gente, em meio a todo esse contexto aí da gente tá comentando essa situação, né, o retorno, agora estão se discutindo o retorno das torcidas, e isso de fato é complicado, né, mas a gente vê o descaso das autoridades em torno a essa questão do coronavírus, né, e voltando futebol, volta bares e isso, aglomerações, e a gente fica cada vez mais suscetível, né, com mais risco ao vírus. E os jogadores também, né, estão vivendo uma insegurança, porque eles, enquanto empregados de uma instituição, eles são obrigados a entrar em campo, e isso faz com que aumente, né, os riscos, né, e a insegurança também. É complicado, né? Acende um sinal de alerta, não só pela essa questão do coronavírus, mas por toda a questão da organização, né, do futebol de uma forma geral, da estrutura do futebol de uma forma geral. Eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo. Valeu!